Muito bem, meus queridos, bem-vindos a mais um Só Vai Podcast, bem-vindos à Salinha do Medo, à Salinha do Mistério. E hoje estamos com um convidado que já esteve aqui outras vezes, outra vez, né? A segunda vez que ele está aqui. E obviamente me deixa muito contente, porque é um amigo já de longa data, é um cara que eu conheço de confiança. E claro, quando a conversa flui, quando a conversa é legal, a gente tem que repetir. Então, quero apresentar a vocês, ou ele mesmo se apresenta, Leandro, mais conhecido como Leandro Viagens aqui em Barcelona. Seja bem-vindo, cara. Obrigado por aceitar esse convite. Obrigado por estar aqui. E claro, tem notícias boas, né, cara? Tem boas novas, não? Sempre tem boas novas quando se trata de viagens, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, né? Pra Depende todo do mundo horário depende do onde tá horário. vendo, depende do lugar onde Na tá. verdade, você falou duas, foram três, né? Uma a gente, Ah, é verdade, é uma verdade. a gente fez off Fez em off. Mano, deu e muita. foi Nossa. e foi uma das melhores, né? Ô, cara, eu fiquei com tanta raiva, velho. Eu fiquei com tanta raiva. Quando eu... Gravou um negócio, não deu, e tivemos que. Pô, o material não deu certo. Não, mas é um prazer, Michael, estar aqui novamente aqui no seu grande e humilde lugar. Na Obrigado, verdade, a gente cara. chama humilde porque a gente sente em casa, e toda casa a gente tem como humilde porque é algo íntimo nosso, a gente não quer compartilhar, né? Uhum. Mas aqui é um lugar onde está para compartilhar as ideias, compartilhar as experiências, compartilhar viagens, Ah, não, isso né? sobretudo, né, cara? E é isso aí. Cara, eu queria, antes de começar a conversa, antes de deixar fluir, eu queria deixar aqui uma mensagem pra galera que nos ouve sobre o nosso patrocinador. Sabemos que tudo isso que está aqui tem um porquê e tem a ajuda de alguém. Quem patrocina esse canal é a Up7, uma loja virtual. Proximamente será virtual, estamos trabalhando duro para que seja, mas já chegará o momento. E é uma marca da Up7, uma marca própria de um amigo nosso que nos patrocina, que ele está iniciando essa marca em Barcelona. Então, para você que quer uma camisa de luxo, olha, essa daqui, inclusive, é deles, OP7. E ele não só trabalha com a marca própria, senão que ele faz estampas de camisa para empresas, para bar, para festividades de igreja também, que tem muitos pastores pedem muito em festividades de aniversário e tudo mais. Então, você que está buscando aí uma imprenta para imprentar suas camisas, bonés, xícaras, etc. E você que quer uma camisa da UP7, comprar uma, obter a tua, aqui em cima vai estar o código QR Code. Você entra ali, clica com o seu telefone e você vai cair diretamente no Instagram da UP7, ok? Muito obrigado, UP7, por essa força, por essa ajuda. E sem mais, eu queria perguntar uma coisa para você, Leandro. Sempre quando vem algum convidado, eu peço aquela lembrancinha inútil. E eu quero deixar aqui bem claro, inútil assim, entre aspas, entre muitas aspas. Por quê? Para deixar um recordo seu que você já passou aqui, né? Da primeira vez você trouxe aqui, ó, a caneca que veio diretamente de Nova York. Cara, e esse podcast ele tá ficando internacional, porque, ó, isso daqui veio do Paquistão, cara. Legal. Diretamente do Paquistão. Não é que compraram Ah, no Barcelona, veio do ele Paquistão. tem um equipado, um judeu. Esse aqui veio. Eu não sei se ele comprou aqui ou se ele comprou quando eu fui pra Israel. Um kipazinho. Deixa eu ver. Aí, ó. É do Magdo. Cara, cara é top demais também. Foi uma conversa bastante produtiva e bastante legal. Daqui tá, é de Barcelona, tá aí o nome da Ah, nossa, que denominação. burro que eu sou, velho. Será que dá pra cortar essa parte aí, velho? Não, e o Não, não, negócio é é gigante, né? por curiosidade. Não se Gigante. preocupa. Acho que isso aqui deve ser da sinagoga de onde ele vai, sei lá, Sim, alguma coisa sim, assim. sim, sim. Enfim, tem aqui ó, o cafezinho de Londres. Enfim, tem muitas coisas. Leandro, você trouxe outra vez aí aquele. Hoje eu trouxe para você, como a gente combinou da última vez, né? Sim. Olha aí, ó. Um quadrinho de Maldivas, um dos destinos Maldivas. mais lindos do planeta Terra, do nosso globo aí. Cara, muito obrigado. Como eu Isso falei aqui para já, você que ia eu trazer, já tenho que começar a colocar mais instantes aqui, mais aparatos para poder caber os presentes. aí, Mas essa é a Maldivas. ideia. Isso aqui é ficar abarrotado, mano. Mas é isso aí mesmo. Olha, já tem pessoas chamando já. Superchat? Quem dera, né? Quem dera. Leandro, você foi para Maldivas, fez esse quadrinho aqui e me veio uma pergunta. Você esteve lá, obviamente, né? Porque senão Sim. não tinha trazido. Nossa, ó, Maldivas, Nova Nova York, York, Paquistão. Paquistão. Não sei de que cidade que é do Paquistão.
Londres. Do Paquistão. Nossa, velho, top. Ô, tô me sentindo Você tá importante. internacional. Tá internacional, Você podcast vive internacional. num lugar onde você vai encontrar várias pessoas, então você é um podcast internacional. Aí sim. Mano, me veio uma pergunta. Precisa de visado ou visto para visado e visto é a mesma coisa, né? É o mesmo, né? Eu visto. Precisa de visado para entrar em Maldivas? O espanhol não precisa, o brasileiro também não precisa, mas precisa de apresentar precisa fazer um certificado que você faz online antes da viagem, 48 horas antes, 24 horas antes, e precisa de apresentar uma vacina da febre amarela. Ah, porque lá No tem caso, problema. brasileiros. Lá tem problema. São ilhas, né? Então eles visam muito a proteção da saúde pública. Então você imagina que uma ilha dessas pega uma epidemia aí, ou pega enfim, qualquer tipo de, no caso da febre amarela, eles contaminam bastante pessoas e é obrigado a fechar o país, praticamente. Caraca, então, tipo. E são alguns países, a grande maioria dos países são da América do Sul mesmo, que precisam desse certificado de vacina da febre amarela. Porque vem de lá, né? É natural de lá. No caso, todas as vezes que eu fui, como nós fomos, né? Porque eu vou com a minha família, como a gente reside na Espanha, então a gente não precisava de apresentar o certificado. Mas quem já vem direto do Brasil, sim, precisa certificado. E é muito de vacina. difícil conseguir o visado para Maldivas? Não, não é um visto, é uma autorização de viagem. Uma autorização de viagem, Você nada mais. preenche um formulário, fala onde você vai ficar, No próprio quantos aeroporto dias, ou você consulado? tem que preencher antes. Não, isso aí é online. Você preenche, igual aqueles formulários que tinham na pandemia para você entrar em um país. Aí você tinha que falar se você estava vacinado, quantas vacinas você tinha e tal. Quando abriu as fronteiras nos Estados Unidos, na época da pandemia, era assim, você tinha. E aí algumas coisas dessas perduraram. Maldivas faz parte dos Estados Unidos? Não, tá no Oceano Índico. É um país próximo da Índia. Próximo da Índia. Lá você vê muito indiano. É um país, trabalhando lá. é um país ou É um país, é um país. São tipo arquipélagos. Mônaco, Andorra, Não, Liechtenstein? é um país. Ele não é pequeno. O território dele é grande, só que são ilhas. São mais de. Não lembro agora, 2.000 ilhas. Nem todas são habitadas. Mas tem bastante ilhas e é um arquipélago. Um arquipélago. E da outra vez eu falei, né? Um dos primeiros países que irá desaparecer com a questão do aquecimento global. Você falou que ele estava, parece que 2 metros acima do nível do mar, né? A parte mais alta é 2 metros acima do nível do mar. Claro, a capital de Mali já tem edifícios enormes, gigantes, eles fazem toda a proteção nas barreiras de corais e tal. Ah, então ele já trabalha em cima disso já? Já se trabalha prevenindo já? Isso, o próprio presidente do país, ele tá criando uma estrutura, entendeu? Através de arquitetos, isso tem muito na internet aí, para que o povo dele, né, a nação dele não seja deslocada para uma outra região que não seja aqui onde eles vivem. Olha, mano, tô virando importante, hein? Não, agora é outro. Meu Deus do céu. Véi, tem novidades. Você quer contar ela agora ou você quer deixar ela pra depois? Vamos desenrolar a conversa, né? A mim me encantaria escutar ela já de cara, mano, porque pelo que você veio, pelo que eu tenho entendido, é algo muito top. E eu queria entrar nela, velho. Se você não se importar, eu queria entrar nela fica porque à vontade, a gente tá aqui pra... qual que é a treta? Você abriu agora uma outra filial? Não, na verdade, a Leandro Viagens tem 13 anos. E assim como qualquer organismo, né, vivo, que a empresa é um organismo vivo, ela precisa de passar fases. Ela vai passando etapas. E é importante o crescimento. É importante o crescimento. Então nós chegamos em uma etapa da Leandro Viagens que a gente entendeu, isso já faz parte da missão, já faz parte de toda a estrutura da empresa, que seria o quê? Multiplicar. Então a gente, há 2 anos atrás mais ou menos, a gente já começou a criar um business plan para as franquias da Leandro Viagens, né? A gente iniciou com uma filial, que é em Goiânia, no Brasil, minha cidade natal, que já tem mais de 1 ano, já está aberta. Temos uma outra, né, uma franquia filial em Genebra, na Suíça, e consequentemente começou a surgir essas outras possibilidades e são bastante promissoras. Então, assim, tem países como Portugal, Canadá,
que a gente já está iniciando o trabalho aí. E o seu público agora, novo no Canadá, ele vai ser, qual vai ser o nicho da filial do Canadá? É, Para canadenses em geral, ou seja, para canadenses em especial ou para geralzão, para os brasileiros que moram lá, sul-americanos em... geralmente, como a nossa linguagem materna é o português, Uhum. né? E a segunda linguagem é o espanhol, também Leandro Viajes, né? Então a gente vai ampliar todo o público nesse nicho de mercado. Então, primeiramente brasileiros, depois o público regional. E é difícil fazer E essa transição? latinos. Não, de Porque maneira nenhuma. como que faz essa transição? Porque, por exemplo, o que passa aqui comigo, por exemplo, nesse podcast, nós estamos trabalhando duro para tentar passar ele para o espanhol, porque nós entendemos que o nosso público, o nosso nicho, né, nós estamos mudando o público, tá? Vai ser passado para o espanhol. Só que está sendo uma transição bastante difícil, porque houve já um tempo que nós estamos trabalhando nisso e tem muitas coisas a serem mudadas. Então, em relação a uma empresa, ela vai mais ou menos por esse caminho? Tem todo um processo ou simplesmente. Não, Porque o marketing tem que mudar, não é não? A maneira com que você leva a sua mensagem vai ter que ser mudada. Enfim. a gente, dentro do business plan nosso, a gente tem uma parte que chama regionalização. Mano, até o Bix tá falando comigo, mano. Que viagem é essa, velho? Vou botar o meu no modo avião, como se eu tivesse indo para Nova York, assim a gente Vai, não, desculpa aí, velho. Nova não York. dá não dá um. Então o que acontece? Dentro do nosso, que isso você pode aplicar para o seu também, para essa transição sua, são fases. A fase de transição às vezes é difícil, porque é um corredor estreito. Uhum. Mas você vai se adaptando, você vai se moldando. Então, dentro do nosso business plan da Leandro Viagens, a gente teve o cuidado de respeitar a regionalização, a cultura daquele país, assim como toda empresa multinacional, ela entende. Um exemplo, nós temos no Brasil, então lá a moeda que rege é o Brasil, tem os impostos de lá, etc. Na Suíça, o franco suíço tem os impostos. Então você automaticamente você tem que se adaptar àquela cultura, àquela língua, claro, sem deixar a base sua. Então a Leandro Viajes é uma empresa espanhola de um brasileiro. Nosso público na Espanha é hispano e é hispano e brasileiro, só que automaticamente você já vai. Isso é o legal da viagem, ela abrange todo tipo de pessoas, cultura, gênero. Então você automaticamente você abraça isso daí. No caso do Canadá, como da Suíça, a gente tem a questão da liberdade de regionalização, que significa a questão do idioma. Então a gente entende que no Canadá, no caso nós estamos na região de Montreal e lá se fala o francês, não o inglês. Então assim, a tipologia de linguagem que vai ser utilizado é tanto o português quanto o francês. E Uhum. automaticamente você vai trabalhando isso. Na Leandro Viagem nós também temos isso. Se você observar os meus stories, tem conteúdo que eu tenho que fazer em espanhol e tem conteúdo que eu tenho que fazer em Eu português. percebo os stories que você Depende. faz. Um exemplo em relação aos vistos, tem conteúdo, stories, vídeos que a gente faz em português, outros a gente faz em espanhol, porque basicamente a gente faz muito visto para cubano agora, hoje em dia. Uhum. Entendeu? Então, basicamente é você se adaptar sem perder a identidade da empresa, sem perder a missão, sem perder os valores, a visão, enfim. Mas é muito fácil. O importante é você emergir. Mano, você comentou uma coisa agora que me entrou uma dúvida. Claro, você tem empresa no Canadá, na Suíça, na Espanha, no Brasil e Portugal, em Portugal. uhum, Você tem 5 empresas espalhadas e na Holanda. na Holanda. Essa você já tinha também? É nova? Não, essa não. É nova É também? nova Nossa, também. também com duas novidades. Boa, hein? A gente já entra nessa da Holanda. Você tem 6 empresas em seis países. Ou seja, você tem uma empresa em 6 países diferentes. Justamente. São Tem. filhos, são filhos. Aham. Uma pergunta a qual eu tenho total desconhecimento. Tem como você unificar na hora de pagar o imposto em um só país? Por exemplo, ir para Andorra, onde o imposto é super baixo. Ou até mesmo na Alguns, Suíça, né? Que na Suíça também tem imposto bastante. em algumas partes sim, em outras não. Depende, um exemplo, a gente tem a nossa operadora e a gente paga imposto. Na verdade, as emissões são feitas, quando são feitas locais, você paga o imposto local, quando é regional, regional. E em relação a empresas, você vai pagar o imposto estadual também.
Uhum. Entendeu? Um exemplo, lá na nossa região de onde a gente está em Montreal, Sim. lá tem dois impostos. Então você paga dois Ah, que impostos. viagem. O imposto, me parece que nacional e o imposto regional. Então você paga duas vezes. Mas são baixos, né? Não se Oi? são um imposto. O É proporcional ao país. que eles usam lá? O IVA, como aqui também? Sim, todos têm esses impostos, mas é diferente. Entendeu? Uhum. Mas é proporcional ao país. Uhum. Entendeu? Mas em relação à Al- porcentagem, como aqui, que é os 21% e Eu todos os. tenho desconhecimento, porque isso já fica parte da pessoa responsável da Ah, claro, empresa daí você lá. tem um gestor já que manja Isso, diretamente com já essas é um coisas. gestor exclusivamente da. A gente não tem um gestor internacional. Isso sim, né? Eu sou o gestor, né, intelectual por parte da missão da empresa, os valores, etc. Mas em relação ao fiscal, cada um é responsável pela sua gestão no país seu de origem. Porque seria interessante se pudesse unificar em um só país, né? Tipo, na Andorra. Paga um imposto quase zero. Seria. Mas a empresa não está em Andorra? Pois Não é, é como uma que faz empresa os virtual? YouTubers que vão Não tudo pra lá? mas aí eles já têm residência naquele país, aí eles pagam Ah, imposto ali, enfim. então daí eles já levam a residência deles pra lá já, daí. Claro, claro. No caso, nós estamos falando de uma empresa, mas vamos precisar, a empresa é um organismo vivo. Uhum. É isso Como? daí, nômade digital. Ah, claro que é uma empresa de. Claro. A Leandro Viagens é uma empresa física. Se você buscar Leandro Viagens no Google, você vai ver que a gente vai sair lá na Câmara do Comércio, enfim, todos os registros aparecem desde quando foi fundada a empresa. No caso no caso da Espanha. Nos Estados Unidos nós também temos a empresa aberta. Uhum, Não começamos a atividade ainda, uhum. mas nós também temos empresa. Se você, o outro dia eu estava conversando com uma pessoa que estava interessada na franquia da Leandro Viagens e ela falou assim: vocês têm empresa aberta? Que tem? Ela digitou, falou: tô vendo aqui, tal, abriu tal dia e tal, é isso aqui, tal, é isso aí. Mano, hoje a internet manda no mundo, né, velho? Sim, sim, sim. Hoje a Então, internet trouxe uma você facilidade se gigante, velho. conecta, você se conecta. É uma ferramenta muito útil para quem sabe usar igual uma arma, né? Uhum. A arma, se você sabe utilizar ela, ela vai ser para o seu bem. Se você sabe utilizar ela para o mal, ela vai ser para o seu mal. A internet igualmente, Uhum. entendeu? Ca- Então, basicamente é isso. E essa da Holanda? Essa eu não sabia. Essa, pra mim, agora foi surpresa. A Porque Holanda eu de reolho eu fiquei sabendo que havia aberto uma no Canadá. Agora, essa da Holanda, pra mim, é é que nós surpresa total. já é quando a gente já solta novidade, isso já vem amadurecendo há mais de um ano, a gente vem amadurecendo a ideia, entendeu? É E todo um trabalho que tem por trás, hein, velho? na verdade, a identidade da Leandro Viaves não é só o Leandro, é a pessoa em si. Então qualquer pessoa ele pode ser um personal travel planner da Leandro Viaves. Basta ele realmente ele identificar, ele se Peraí, identificar peraí, com o peraí. projeto. Então, isso tá caminhando de maneira muito interessante. Você tá me falando que há uma possibilidade de se formar franquícias ou é impressão Não, minha? isso já é real. Tá, Já velho. é real. Essas da Holanda, Portugal, Suíça, só do Brasil que é filial, mas é uma filial independente. Uhum. Estados Unidos, Canadá, todas são independentes. Então, se alguém quiser abrir uma franquícia da Leandro Viagens, é possível? Sim. Como funciona esse tema aí? A única regra a única regra que a gente pautou foi que é uma por país. Um exemplo, Ah, eu não posso ter duas Leandro Viagens na Espanha, entendeu? mas por quê? Por questão mesmo, por causa da linguagem. A gente trabalha principalmente um público específico, que é o Hum. brasileiro, entendeu? Então pode causar divergências aí, Ah, claro, se você tem 10 Leandro Viagens na Espanha, não faz entendeu? sentido, né? Claro, não faz sentido. O imposto regional, entendeu? Uhum. E na verdade a Leandro Viagens ela não é para abarcar todo mundo. Ela tem um público específico tem um público específico. Não é uma a Leandro Viagens, a ideia inicial dela não é ser igual a todos, é ser diferente, é ser única. Isso foi o que você havia comentado na primeira, na segunda vez que você esteve aqui, né? Sim. Que cada pessoa é, é atendida de maneira, de maneira especial. Especial, porque cada um tem um perfil. Uhum. Você pode querer ir na mesma no mesmo país que eu fui, Maldivas, mas você vai querer ficar às vezes não num chalé sobre a água, às vezes na praia, porque já me aconteceu isso, entendeu? Você não vai querer um hidroavião, então assim, o mesmo destino, datas diferentes ou talvez as mesmas datas, mas talvez o seu perfil de viagem você vai viajar com
com a esposa ou com os filhos. Então, assim, nós entendemos isso. Entendeu? Então, por isso que nós sempre falamos assim, nós damos a Cara, mas liberdade para trabalhar. não é muito puxado você tratar, por exemplo, não sei, eu tô falando algo aqui que eu imagino, por mês vender, sei lá, 50 viagens, por dia, eu não tenho nem ideia quando, mas Sim, enfim. sim, sim. Você tratar com essas 50 pessoas de maneira individual, Claro que não. isso é uma dor de cabeça gigante, Não, né? um médico ele não vai aplicar a mesma dosagem de remédio para você do que para uma outra Sim, mas um pessoa. médico ele tem um padrão. Agora, o que eu tô falando, eu desconheço. Não, sim, Eu tô mas a gente perguntando. também tem um padrão de atendimento. Nós também temos um padrão de atendimento. Só que através desse padrão de atendimento a gente identifica a necessidade do cliente. Igual eu falei para você da outra vez, tem pessoas que ligam pra gente para comprar uma passagem só de ida, por um exemplo, para Goiânia. Eu ligo, tudo bem, assim, tal, quem viaja? Não sou eu e tal. E automaticamente a pessoa ali já se abre, não, olha, eu tô voltando pro Brasil, etc, etc. E quantas vezes a gente na nossa missão, porque igual eu falei para você da outra vez, né? A questão da Leandro Viagens, a gente entende que é uma missão que a gente tem, não é simplesmente vender passagens, a gente sabe que cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem uma vivência, tem uma história de vida, e a gente tá para isso, para gerar essas pontes, entendeu? Assim como um avião leva uma pessoa de um lado ao outro, nós somos também esse canal. Um canal de bênçãos, um canal de conexões de pessoas. Então, muitas das vezes tem pessoas que ligam, eu quero ir embora, porque aqui nos Estados Unidos tá ruim, ou aqui na Espanha tá ruim, e a gente começa a conversar ali e tal. E em questão de minutos, eu, particularmente pela minha vivência, eu falo, não, olha, espera um pouco, não vai agora. Você acaba formando uma amizade com o cliente. Isso é a coisa mais linda, mais rica que a gente tem. Isso é o maior tesouro que nós temos, são as pessoas que a gente conecta durante esses anos da Leandro Viagens, entendeu? Nós não temos somente clientes, nós temos amigos. Os meus clientes já ligam para mim falando como é que tá o Levi, como é que tá a Helena, a sua esposa, nossa, que lindo, vocês estavam, a gente viu vocês em Nova York, Eu tenho clientes que despertaram o prazer em viajar para destinos que eles nunca imaginaram por ver a gente ali. Então você automaticamente você gera uma conexão para outras pessoas, você desperta, né? A gente estava na nossa reunião ontem em casa, né? Na casa de restauração, que a gente tem um grupo de casa de restauração ali onde a gente compartilha um momento junto em família e tal. Você já foi algumas vezes. E eu falei assim que a luz que brilha em nós somos seres de luz também. Então, se a luz que brilha em nós devemos refletir essa luz para outras pessoas. Eu sempre falo isso, nós devemos ser influenciadores, não influenciados. A única coisa que deve influenciar na nossa vida é o amor de Deus e a graça dele sobre a nossa vida. Cara, eu acho isso muito lindo da sua parte, cara. Você não separa a sua vida espiritual da sua vida material, né? Você une os dois e saem coisas lindas como essa. Uma empresa que trata o cliente de maneira individual e particular, cara, eu já comprei bilhetes para várias partes, cara, comprei por internet, fui em uma loja física, fui em uma loja, conversei com pessoas que vendem através da internet, e nenhuma delas trata você da maneira a qual você está descrevendo. Então, isso só demonstra, cara, o nível que chega. Comprometimento. O comprometimento que chega quando você. A importância de você levar a sua vida espiritual para a vida real, por dizer de alguma maneira, né? Isso transborda, né, cara? Isso é muito bonito, cara, da parte de vocês como empresa. Eu comprei um quadro, é muito bonito, e tá lá no cantinho. Um dia que você for no meu escritório, você vai ver assim, lá tem um coração e tá escrito assim, faça tudo com amor. Então, sempre que eu chego pela manhã, eu olho pro quadro e é como se Deus falando, Leandro, mais um dia, faça tudo com amor, faça como se fosse para mim, não pro homem. Então, claro, tem dias maus, vamos falar assim, o Leandro... Então, tem dias maus que você quer pegar o avião e... Não, pra mim, passa no final de semana. Mas a gente entende o nosso comprometimento. Só para você ter noção, ontem mesmo nessa reunião, né, um senhor chegou e falou, Leandro e tal, e bateu nas minhas costas, esse é o Leandro, me trouxe. O outro falou, Leandro me trouxe, esse também me trouxe, o Leandro que me trouxe. Então, assim, as pessoas que conectam com a gente, eles sabem o comprometimento que nós temos no nosso trabalho. Eu tenho um amor pelo meu trabalho, eu tenho um amor pelas pessoas, eu tenho um amor pelos meus clientes.
Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu, pelas manhãs, eu oro pela vida de cada um, para cada cliente. Até os que eu não conheço, até aqueles que ainda não vieram, eu oro. Porque eu entendo que tudo que provém na minha vida provém do Senhor. Cara, que Isso é relevante para minha vida, porque tem dias maus. Como a gente passou semanas ruins durante o período de restrições. Então você tem momentos ruins na sua vida, assim como você tem momentos ruins aqui no seu dia a dia. Mas quando você entende qual é a sua missão, nada disso te abala. Pode te balançar, o vento pode mover o é barco, quando mas o você barco luta não por ela afunda. também, Quando né? você acredita. Então, só para você ter noção, existem vários amigos que nós temos que falam, Leandro, meu filho veio com você. Leandro, meu filho veio com você, ele tinha 5 anos de idade. Leandro, foi você que trouxe. Quantas viagens eu faço para o Brasil por ano? 2, 3 vezes por ano. E cada vez que eu volto, um pai fala, Leandro, tem como você acompanhar o meu filho? Não, mas tem um serviço de aeromoça. Não, eu quero que venha com você, porque eu me sinto mais tranquilo. Particularmente eu tive essa experiência com Então você. a Eu gente une comprei uma passagem famílias. cara, foi muito prático, isso que é legal, muito prático. Eu preciso disso para tal dia. Toma, tá aqui, esse é o pressuposto. Pode melhorar? Bom, pode. Melhora alguma coisa aqui, pega um voo que talvez tarde um pouco mais, tudo mais. E realmente foi, nesse sentido, foi muito prático, muito A gente teve interessante. só para você ter noção, a gente trata com pessoas, e é importante a gente frisar isso. Teve um fato de uma cliente nossa, que são clientes há anos, né? Hum. O filho contactou comigo porque a mãe estava com câncer e já estava já em estado paliativo. O médico falou, ó, uma medicação paliativa e tal. E eles me ligaram, Leandro, a gente quer que você organize pra gente a viagem dela pro Brasil. Ela quer voltar pro Brasil, né? Ela quer estar com um familiar, enfim, em casa. Então, assim, foi um momento muito. Para mim, foi louvável, porque eu falei assim, vocês escolherem a mim para fazer isso, para mim é muito bonito. Então, assim, você demonstra a confiança que vocês têm no meu trabalho e, como você falou, eu já fui em outros lugares que não notei isso, né? Mas então, a gente cuidou, ligou na companhia aérea, explicou, falou, olha, ela tá nessa situação, ela vai precisar de medicamento. A gente teve o cuidado de buscar um voo em business class para que ela possa viajar mais cômoda. Então, em todo momento, a gente conversando com o filho foi na classe econômica, porque eles não tinham condição de pagar, né? As duas, três, eram 3 passagens, no caso, o filho, o pai e a mãe. Então, a gente conversou com o pessoal da companhia aérea para eles estarem conectados, dar medicação para ela. Então, assim, foi, foi gratificante, primeiramente, em poder montar essa viagem tão especial para essa família. E por outra parte também a gente vê o grau de comprometimento que a gente tem realmente com cada cliente. Então, assim, é muito bonito. Cara, que legal, O muito trabalho, emotivo isso, hein, velho? o trabalho é muito bonito. A gente não, o nosso, igual eu falei para você, o nosso maior tesouro, o nosso maior recurso são as pessoas. Eu de manhã, às vezes Vai mais além de um cliente, né? às vezes tem dias que eu tenho que estar à tarde com os meus filhos, e meus clientes ligam e ouve ali o Levi de fundo. Leandro, desculpa, você está com seu filho, eu ligo depois, eu deixo a mensagem. Não, 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 Leandro, fica com seu filho aí, já a gente liga para você e tal. Então existe um respeito, é recíproco, né? A gente entende isso e a gente aquilo que eu sempre falo, né? A gente atrai aquilo que a gente é. E o bom é que quando você trata uma pessoa assim, ela nunca vai, né, cara? Da próxima vez que ela quiser fazer outra viagem, ela já tem São, um os- porto seguro são, ali pra são pedir, os né? meus maiores representantes comerciais, são os meus Pois é, né? clientes. Propaganda grátis, né? Porque O que a gente já eles conhecia de falam pequeno, é o tão boca a boca, né? espontaneamente, é o boca a boca, eles são tão espontâneos, né? Falam, não, é isso que vem família atrás de família, amigo atrás de amigo. Tem pessoas que, você é o Leandro, sim, ó, fulano me passou seu telefone e tal. Eu falo, não, então a gente, ó, não precisa de você falar nada. Tudo, o seu release, todo o seu, você já tá, já me passaram o seu, como diz lá em Goiás, já passou sua capivara, é Já ótimo. passou o BO, né? Já passou o CBOs. Então, assim, você é a pessoa realmente que a gente buscava. Então, em Agora, relação a isso aí. deixa eu lhe fazer uma pergunta que da última vez que você esteve aqui, você falou, né, que ia pra Maldivas, ia fazer uma surpresa pra sua mulher, porque ela nunca tinha ido, né, cara? Uhum. Qual foi a reação quando ela chegou lá, velho? Ou seja, quando ela soube que lá era o destino final? Não, foram várias surpresas, né? Primeiro que um dia antes a gente teve que falar para onde que ia, porque dependendo do destino você tem que fazer a mala específica. Se Ah, você vai para velho, Orlando é uma mala, se você vai para uma praia é uma mala, se você não vai para teve Itália como também. chegar na frente do voo Não, e mas a destino. gente preparou muitas surpresas para lá, teve o café da manhã,
teve uma, eu mais a minha filha, a gente organizou. Eu trouxe um bolo de uma amiga, mas não é um bolo, é um bolo decorativo, mas um É. bolo muito bonito. Eu trouxe ele de Goiânia. Então ele fez Goiânia, São Paulo, Fortaleza, e Fortaleza, Lisboa, Lisboa, Ah, cara, esse bolo. Barcelona. De Barcelona ele foi para Istambul, na Turquia, e chegou em Maldivas. Velho, E esse esse bolo bolo tá mais importante que eu, velho. escondido na mala. Então, quando a gente colocou assim, que ela viu, falou assim: Uai, eles fazem esse bolo aqui. Gente, eu falei: Não, esse bolo veio de Goiânia. Mano, Depois, hashtag bolo mais importante que eu, velho. uma amiga minha para esse bolo viajou mais que eu toda a minha vida. Nem eu viajei mais esse Esse bolo bolo, tem velho. até passaporte. Ô, É, louco. mas são Não, se coisas. fosse de comer, dava até pena, né, velho? Mas são coisas assim que nos motivam mesmo, assim, que, cara, te move, sabe? É algo que te traz vida. Cara, eu vou falar uma Nós coisa fomos pra para você. Orlando também, agora na Semana Santa. Era uma viagem que a gente estava programado fazer há anos. E vai, não vai, vai, não vai, vai. Afim, a gente decidiu ir pela questão das crianças. Foi uma viagem da Semana Santa, foram 5 dias, mas também foi muito gratificante. Então, toda viagem, ela tem um enredo, ela tem um contexto diferente. Uhum. Isso é muito legal. Você tem dois filhos, né? Isso. Quantos anos tem eles? A Helena tem 13 e o Levi tem 2. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que me parece bastante pertinente para o caso. Para um casal que tem uma criança com 2 anos, falou? Ui, me 2 perdi. anos de idade. 2 anos de idade. É, é complicado viajar, ou seja, de um ponto A ao ponto B? Sobretudo viagens Não, não é internacionais. complicado. Isso vai depender muito da pessoa. A gente até começou a fazer uma E o, série e o de. valor do voo ronda aí mais ou menos a mesma O que coisa? acontece? O bebê, ele até 1 ano e 11 meses, ele paga só taxas. Uhum, Geralmente um voo nacional vou chutar aqui porque depende de cada companhia, 90 euros. uhum. Um voo internacional transatlântico, 190, 120, 150, depende de cada companhia aérea, tá bom? Então, a criança fez 2 anos, ela já paga como praticamente um adulto, uma criança. Aí, dos 2 anos até os 11 anos e 11 meses, ela, dependendo da tarifa de companhias aéreas, tem companhias aéreas que não aplicam, então ela vai pagar aí uns 80% mais ou menos do valor de uma passagem de um adulto, tá bom? Depende Uhum. muito da tarifa. Então as pessoas muito confundem. Tenho clientes que falam assim: nós somos 5, somos 3 adultos e 2 crianças. Porque eu já pego qual a idade Qual a das idade, crianças? né? Uma tem 18, a outra tem 17. Eu falei, esses aí já estão viajando sozinho, entendeu? Mas em relação à criança, a gente até começou a fazer um conteúdo na Leandro Viagens sobre como viajar com crianças, né? Tem muito conteúdo, é interessante, porque você começa a buscar tudo, é um nicho. Então eu acho que parte principalmente da aptidão dos pais em relação a isso. Porque a gente sabe que tem pai que às vezes já não tem, mas não gosta nem de viajar. Tem pessoas que já, para mim, viajar é Os carrancudos, uma né, velho? mas para quem gosta de viajar não tem problema. É muito bom, claro. A minha pergunta foi mais bem Adaptação relacionada a a custos. custo. Se Não, ocupa um assento, não ocupa um a partir de assento. 2 anos já ocupou assento. Porque Então, antes dos de 2 anos vai anos no para braço. antes, é obrigatoriamente ir no braço dos Até pais. 1 ano e meio vai nos braços dos pais. Então tem criança, como o meu filho Levi, que pesa quase 20 quilos. Não tem como você, mais que tivesse 1 ano, não tinha como você levar nos braços, porque Pagar um assento. é Né? cansativo. Então paga um assento. Claro, se é daqui a Paris. Assim como pessoas que têm a questão mudando, né? Um cão guia. Tem pessoas que dizem, eu vi um cachorro dentro do avião, disse que não pode não, mas aquele é em questão específica, algumas companhias aéreas permitem, questão emocional E pra também. galera que quer levar um dog pro Brasil, bom, um dog, um pet em geral, pro Brasil, ou trazer do Brasil pra cá, como que é? Complicado? Não, não é complicado. Precisa das documentações, que geralmente o Ministério da Agricultura Por exemplo, providencia. do Brasil pra cá, qual que é o problema principal? Pra trazer do Brasil pra cá. Alguém que mora aqui faz tempo, eu quero trazer meu pet que eu deixei lá. Não tem, eu não digo que tem nenhum problema, tudo são soluções. Né? Uhum. Então, suponhamos que Não, você o problema, entre doguinho aspas, lá. eu me refiro a tipo de documentação. Desembaraço. Você tem um Isso. doguinho lá, então você precisa trazer ele. Primeira coisa, você vai precisar passar para um veterinário específico, porque não são todos os veterinários que fazem toda a documentação, passaporte dele, as vacinas e tal. Ele fica aí de uma quarentena, que mais ou menos não são 40 dias, são 90 dias.
Caraca, Para 3 as meses. vacinas. Tem uma vacina que você aplica antes dele viajar, tantos dias antes as vacinas. Então já tem que se também. preparar 3 meses antes. Já. É. Aí, uma vez que você tem isso, né, você já, claro, tem gente que já, antes de ter essa documentação, já vai providenciando em relação à companhia aérea. Então você tem que saber qual companhia aérea que permite solicitar, se naquele voo tem a possibilidade, a raça do animal, peso, entendeu? Então é uma coisa complexa. Um exemplo, muitos animais, muitos pets têm que ir no compartimento de carga do avião. E o compartimento de carga no avião ele não foi programado para levar seres vivos ali. Ele é programado para levar mala. Então, para você ver que é uma adaptação que se faz. Então, é um risco. Quando é um animal de pequeno porte, ele já pode ir em cabine. Até 8 quilos, mais ou menos, ele pode ir em cabine. Mas dá algum medicamento para ele dormir? Depende muito do animal, do proprietário, né? Depende muito do pet, o proprietário, o veterinário às vezes recomenda um comprimidinho, alguma coisa. Claro, tudo como eu falei para você, viajar é algo único e exclusivo. Cada um é um mundo. Não tem como dar uma resposta específica. A gente faz Mas uma problema leitura não há, próxima. soluções sim. Sempre há soluções. Sempre há soluções. Então, se a galera quiser trazer um pet do Brasil, Leandro Viagem também se É encarrega. mais dessa fácil treta? trazer um pet do Brasil do que criança, sabia disso? Ah, é? Se você tem um filho brasileiro... Cara, olha, ó, eu não fiz a pergunta, mas já encaixou. Você quer trazer mãe solteira que tá aqui, que tem um filho no Brasil e quer trazer... Bom, mãe solteira ou mãe... não, mãe, em geral. Tem um filho no a Brasil, criança, então quer. para sair do Brasil, ela precisa ter a autorização do pai e da mãe, de ambos progenitores. E se os dois estão aqui? Precisa fazer a documentação, a autorização de viagem. Primeiro que se o menor está no Brasil com algum vó, algum familiar e tal, precisa emitir o passaporte. O bom do Brasil é que no passaporte já sai a autorização de viagem. Uhum. Mas eu quero que o Leandro traga, precisa ter autorização. E se não tem, não tem sai. Como. Por exemplo, a autorização do pai, não tem como. Sem autorização teve casos, tá? De mães que viajaram ou foi junto pai, mãe e filho. O pai teve que voltar primeiro e a mãe ficou com o filho lá. Não saiu. Porque esqueceram de fazer autorização. Ou seja, pera, buguei a cabeça. Eles foram de férias, o pai teve que voltar antes e ficou lá. E ficou com a mãe. Na hora de voltar, não puderam embarcar. Não, porque não tinha autorização do pai para viajar. Mas não tem como explicar que o pai já tinha voltado? No papel tem como explicar. Só papel vale nessas horas. Isso por causa da questão do... É razoável. Por causa do rapto, sim, é razoável. É algo bastante razoável, claro. Então, assim, é bem delicado. Então, a Polícia Federal Brasileira, ela pega muito em cima disso. Não, isso é bom. E outra coisa são as regras, as legislações internas de cada companhia aérea. Porque cada companhia aérea também, ela tem ela rege a sua lei. Entendeu? Tem companhias aéreas que o menor, ele pode oferecer o serviço de companhia de aeromoça, né? Para ele. Só que é a partir de uma certa idade. Um exemplo, tem companhias aéreas que são a partir dos 6. Tem companhias aéreas que com 2 anos oferece. Que vai ter uma aeromoça ali cuidando. Não sentado não cuidando, do lado, né? Acompanhando, né? Acompanha. Na verdade, a aeromoça ela faz o serviço de translado, de 1 ou 2, 60 aqui. O menor vai identificado, com crachá e tudo isso. Então, não é fácil. Não é fácil. Hoje em dia, assim, se você fala, qual a coisa que você mais gosta de fazer e não gostaria de fazer? É isso, a questão de menores. Quando aparece algum cliente para trazer, antes eu converso com o pai, explico, especifico, etc. Por quê, Michel? Porque as leis mudam também. Você está comprando uma passagem para seu filho vir mês que vem, e a gente organiza tudo, autoriza a companhia aérea, autoriza tudo, e um dia antes da viagem a lei muda. Que viagem. Nada do que você fez vale. Não, aí você precisa de uma outra documentação. Então, assim, e outra coisa, a lei brasileira é muito complexa, se você observar. Então, assim, às vezes nem se entendem. As pessoas de companhia aérea, muitas vezes, não se entendem, porque ele tem que fazer a regulação. A lei que rege Suprema Federal, né? A lei... A gente já teve casos de menores que tinham tudo ok para viajar, documentação e tudo, mas dentro do regulamento interno da companhia aérea ele não podia viajar. A companhia aérea não viajou, não permitiu viajar. Aí tem que mudar de data. A companhia aérea, pergunto eu, qual o poder jurídico que a companhia aérea tem para impor sobre uma pessoa? Porque suponho que se ela transporta pessoas, você não pode impor ela tem a regra. Não, mas então, dela. Se por exemplo, eu vou aqui dizer algo, a TAM.
ou melhor, a Iberia, uma companhia espanhola, Uhum, está em território brasileiro, uhum. pegando passageiro. Corrija-me se estiver equivocado. Ela está abaixo a jurisdição das leis brasileiras, ou não? Sim. Se ela Então, está em território brasileiro, sim. se a lei brasileira permite, qual que é o Agora regime? depende também, um exemplo, se o filho ele é, no caso do menor, vamos falar de menores aqui, ele é filho de brasileiros, mas ele não tem nacionalidade brasileira. Se ele não tem nem registro de nascimento, ele só tem o passaporte espanhol. Que ele nasceu Rege, aqui, rege a lei espanhola. Então, sobre ele. sobre ele. E sobre os pais que são brasileiros, Não, não, aí estão isentos. A Polícia Federal não pode. não pode tocar no Não menino, pode você tava tocar. falando. Ah, não, não é brasileiro. Ah, mas filho de peixe, peixe. É, mas ele não tem nenhum registro brasileiro. Então, Que no fim, ao fim efeito e ao cabo, jurídico, tudo que manda é o papel. ele não tem CPF, ele não é brasileiro, é espanhol. E aí a lei brasileira não pode se impor sobre ele, porque ele não é um cidadão Cara, é bem brasileiro. complexo, né, É, velho? por isso que eu falo para você, quando é algumas situações, eu converso antes com o cliente, eu identifico, eu vejo qual é a situação, porque dependendo. E aí entra o que nós estávamos conversando anteriormente, né? Que cada cliente é tratado de Justo. forma especial e individual. Específica. E às vezes a gente tem situações de que você trata com a mãe, aí depois vem a avó, vem o pai, vem o tio e todo mundo vem, que é a mãe, mas e aí você tem que explicar para todo mundo assim, ó, aí você tem que às vezes tem que dar uma pausa e falar assim, olha, eu só converso com a mãe. Que no... É, que é o correto. E muitas das vezes a mãe ela não consegue passar essa informação, então ela tem dificuldade, mas é importante você conhecer o cliente. E é incrível, porque a maioria das vezes a gente conversa por telefone. Então você não está vendo a pessoa pessoalmente, mas você já começa a identificar. Então tem coisas que é melhor você. Você já se meteu em alguma enrascada, assim, entre aspas, de fazer uma documentação para alguém e essa pessoa tá se passando pela mãe ou algum homem tá se passando pelo pai lá no Brasil para assinar autorização, alguma coisa assim? Não hum, necessariamente se meter na enrascada, mas você percebeu que algo estava errado? Assim, não vou falar para você que não, porque ainda mais entre brasileiros, isso não só brasileiros, latinos, enfim, mas isso a gente identifica rápido. Você já... Você tá no trecho, Daí é você melhor tá no você cair mercado, fora e deixar, ó, não tem claro, passagem. você já fala, opa, Porque, claro, aí já é teu nome que tá em jogo, né, velho? não é somente o nome, é o que eu falei pra você, a gente tem compromisso com pessoas, a gente entende isso, entendeu? E casos complicadíssimos, e muitas das vezes a mãe quer ver o filho, o filho tá no Brasil, a mãe quer trazer, conversou com o ex-companheiro, autorizou, e faltando um pouco de dia da viagem, o ex-companheiro já começa a chantagear, fala, não Mas uma vai, vez que tá firmado todos os não papéis, não tem vai, nada tá. que fazer, né? Cara, muita coisa se pode acontecer nesse meio tempo. Teve casos do pai falar, tá bom, eu vou levar no aeroporto amanhã e não levar o menor. Entendeu? É bem complexo. Mas se alguém leva, não tem como ele impedir, porque já tá os papéis firmados, ou não. Ou se Não. ele, como pai, chegar lá e falar, não, eu firmei o papel, mas não quero mais que ele vá, mudei de ideia. Já era. No caso a gente tá falando de menores, né? O menor ele não tem poder sobre ele. Cara, que viagem, né? Ó, já que nós estamos falando sobre esse tema de trazer ou levar pet, crianças, vou para um tema aqui um pouco mais delicado, mas me veio na cabeça, né, velho? E suponho que não é algo anormal, né? Sobretudo para nós que moramos fora. E no caso de um corpo, alguém que faleceu aqui e tem que ser levado ao Brasil, Aham. como é que é isso aí, mais ou menos, A própria funerária ela já providencia tudo. ah, então, Você tem um custo, tem um custo específico. que não deve ser barato, né? Então, aí tem uma dica muito importante. Isso eu espero que ninguém Ninguém vem usar, venha né? necessitar essa dica. Não é algo que Não recomendo. é algo recomendado, mas a gente, na nossa experiência, a gente acaba. A gente acaba. Que A é, gente mano? acaba. Não, não. Um exemplo, cidades grandes como Barcelona, Madrid, Bilbao, esses custos são mais altos. Então, se você busca uma funerária de um interior, por exemplo, a gente está em Barcelona, busca em Valência, esse custo ele chega a ser a metade. Caraca, mas Estamos falando de 4 mil, 5 mil euros, ou você pagar 10, 15 mil euros. Uma repatriação. Lembrando que geralmente o consulado ele não dá esse suporte, ele dá o suporte em relação a documentações, etc. Mas custos mesmo. o consulado, nesses casos, o consulado tira o dele da reta, então? Não é questão de tirar o dele da reta aqui, não é competência dele. Cara, mas eu não sei, me corrija se estiver errado também. Ó, eu sou totalmente ignorante em relação à viagem. A única coisa que eu sei fazer é entrar no celular, comprar o bagulho e
E vou na louca e na maioria das vezes passo uns perrengues ferrados. Mas enfim, os americanos têm uma cultura que, pelo menos isso É o que se vê, é o que né? se vê, né? Se chega a ser isso, não sei. Que eles não deixam ninguém para trás. Se um americano morrer em qualquer país, o próprio Estado se encarrega de ir buscar e trazer, porque eles. Isso é. Vamos dizer, isso é política interna de cada país, entendeu? E o país, geralmente, os cofres públicos têm esse recurso para fazer isso. Agora, você imagina, o Brasil, ele é o Brasil, assim como Portugal, é um dos países que mais exporta brasileiro para o mundo. Qualquer lugar do mundo que você for, se você for no Afeganistão, você vai achar um brasileiro lá, ainda que seja fazendo espetinho. Velho, eu fui pra. É incrível, é incrível. Então, claro, automaticamente isso exige mais do corpo diplomático. Eu entendo que o corpo diplomático, não é falando mal nem bem, mas ele desempenha a função dele. Uhum, Você não pode exigir mais da sua mãe do que ela é obrigado, você entendeu? uhum, Você não pode chegar hoje na sua mãe e falar, mãe, meu aluguel atrasou, você tem que pagar. Eu falo, não, desculpa, pátria amada é mãe gentil, né? Não é pátria amada, é mãe uhum, milionária. Você uhum, tá entendendo? Claro, existem situações onde existe também serviço social, entendeu? uhum. Conversa, há situações, É, situações. mano, nós Eu, estivemos conversando com uma pessoa que, inclusive, você indicou, a Bárbara. sim, Ana Bárbara, Ela falou, ela comentou que ela também trabalha com esse tipo serviço social. de serviço social, de pessoas que querem voltar e não têm condições por motivo Sim, X, sim. que eles dão essa ajuda e esse apoio. Sim, tem. A Espanha também tem. Caritas, a Igreja Católica tem. Eu já vi situações também do próprio consulado na outra gestão, nessa eu não acompanho muito, mas na outra gestão do Itamaraty pagar passagens para não para pessoas, não para esquifes, né? Não para repatriação de corpo, mas pessoas que estavam aqui em situação complicada, então o Itamaraty pagou. Você faz o recurso, claro, isso tem uma data, faz um recurso e tal. Assim como eu já vi várias situações também do próprio governo espanhol, associações, enfim, que fazem Em isso. catástrofes, normalmente eles costumam fazer isso de bom grado, né? Aí, no caso de catástrofe, geralmente faz voos de repatriação, né? Foi no caso da pandemia, no caso agora de guerras, entendeu? Uhum, É uma coisa que a gente nunca desejaria utilizar, um uhum. serviço que a gente não gostaria, entendeu? Espero não Não é o aconteça, tipo né? de viagem que a gente tem um desejo de fazer nunca. É, entrar Né, bom? pelos pés não tem como não. Falando nisso mesmo, tem viagens que são muito, muito complicadas de fazer Umas e, histórias que a gente traz aqui. e essas são Mas você umas. sabe, são dúvidas Não, que realmente vêm, cara. claro, são dúvidas louváveis, isso aí, Porque, claro. né, imagina, ô, vou criar aqui uma situação, uma hipotética, né? Bom, imagina, eu tenho um parente meu que é muito chegado meu, mas só tá eu e ele aqui, ele acaba falecendo. Como enviar, né? Claro, todo o resto da família está no É. Brasil. Então, acho que são dúvidas, são perguntas que eu acho que são relevantes, né? Não, são, claro que sim. São difíceis, elas Todas, meio desconfortáveis, mas são. claro, claro, depende do ponto de quem tá fazendo e de quem tá respondendo. Ah, no caso dos dois, porque tá a conversa meio coisa Sim, não, sim, mas estranha. é uma viagem que talvez você não gostaria de fazer. Uma É. viagem para você enterrar ir num velório, uma viagem para você ir buscar alguém no hospital, uma viagem de repatriação, uma viagem de fugir de guerra. Esses são tipos de viagens que a gente realmente não, né, Uhum, não opta. uhum. Viagens de lazer, trabalho, família. Essas são as viagens que nos motivam, É isso aí, isso é não é bom, cara. Aí verdade? você falou algo interessante. Velho, Holanda agora, né? Foi Holanda que você falou, né? Isso. Como é que surgiu o sistema na Holanda, velho? Como é que você conseguiu estender os braços e chegou até lá? Você tá dominando a Europa já, né, cara? Não, não. Portugal, Espanha, Suíça, Holanda. Não, não, Daqui a não. pouco, quantos países tem a Europa? Não, Vinte e não. sete, parece que tem, né? Alguma coisa de. Bastantes, bastantes. Não. Se Deus permitir a gente poder estar lá, né, semear uma Leandro Viagens em cada país da Europa, a gente vai estar muito contente. E se não puder também, a gente vai estar Dá muito contente igual, contente né, cara? igual, É sabendo isso que aí. a nossa missão está sendo cumprida, Uhum. entendeu? Igual eu falo, a gente a gente une pessoas, une projetos, une sonhos, não é simplesmente vender uma passagem aérea. E é uma responsabilidade muito grande por trás disso, Uhum. né?
Então, assim, em relação à Holanda, a gente já conheceu uma pessoa que conhecia uma pessoa e falou, Leandro, Patchwork da vida, né? então surgiu, né, surgiu o nome de uma pessoa, que é o Vinícius, e o Vinícius entrou em contato conosco, a gente falou, Vinícius, vamos conversando, vamos amadurecendo a ideia, a gente foi amadurecendo a ideia e tal, o Vinícius também, que já é da área de turismo, lá em Amsterdã, e aí a gente foi concretizando e foi dando passos. E graças a Deus isso vai surtindo frutos. Uhum, Claro, vamos dizer, todo organismo gerado, ele tem um processo. uhum. Ele tem um processo. Eu estou muito feliz com o nosso escritório da Suíça. Tem surtido Da Holanda. bastante da Suíça. Da Suíça. A Holanda a gente está começando agora, Uhum. Amsterdã. E vai meio que flui de maneira natural também quando você coloca Deus pela Ah, frente, né, cara? É claro, algo não, automático, sempre, né? sempre, assim, você não respira sem a permissão dele. Né? E, Você pode, você pode planejar mil caminhos, mil passos, mas se Deus não for com você, cara, e você essa não, sensação é boa, né? Quando você vê que o negócio acontece sem você forçar, eu acho você massa descansa. demais. Você descansa. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Legal. Agora, eu queria voltar num tema que nós começamos, mas não demos uma profundizada muito, não. É que a mim me chama atenção, cara. Você falou que já é meio que uma franquia, né? Ou tá caminhando para isso. Não, nós temos o business plan da franquia. Uhum. E se alguém na França, um país por explorar, Inglaterra, um país por Ele pode explorar, entrar em contato conosco. A atra- gente vai analisar o perfil da pessoa também. Eu vou falar para você. É, Você não pode querer ser dentista se você não tem perfil de dentista. claro. Você não pode ver nem sangue, Uhum. entendeu? Você não pode ser advogado se você não tem estudo suficiente. Então, até mesmo para abrir uma franquia, a pessoa ela tem que ter um perfil. Claro. Para abrir um perfil da Leandro Viagens, a pessoa tem que ter, para abrir uma filial, uma franquia da Leandro Viagens, tem que ter um perfil, entendeu? Não é somente ter o dinheiro ou só ter a disposição, não, a pessoa tem que ter um perfil, é muito importante, porque é um nome a zelar, existe toda uma estrutura por detrás. Uhum. Então, assim, se a pessoa realmente ela tem interesse, ela pode entrar em contato conosco, a gente vai conversar, vai orientar, vai fazer esse primeiro passo, ver qual é a intenção da pessoa, ver se a pessoa verdadeiramente ela tem um perfil. A gente já teve casos de franquias, entendeu? Que a pessoa queria abrir, mas a gente identificou que a pessoa não tinha perfil. Uhum. E qual Não seria o tinha perfil. perfil? Qual seria o perfil de um franqueado? Um franqueado? A pessoa tem que ser uma pessoa bem espontânea, tem que gostar de viajar, entendeu? Ela tem que ter compromisso, tem que ser séria, ela tem que ter esses mesmos valores que a gente sempre tem falado aqui, de respeito ao próximo, da família, Uhum. entendeu? Tem que Sim. falar o mesmo, né? A gente tem que falar a mesma linguagem. A gente conversando, a gente se entende, Uhum. entendeu? E normalmente isso você já se nota nas primeiras conversações, você já nota o perfil da pessoa, né? Você Não, já consegue justamente. Não, identificar. claro, isso com o tempo você vai adquirindo rodagem, você vai adquirindo experiência, entendeu? Um exemplo mesmo é que a gente fala assim, um exemplo, se a gente começa a expandir franquia para vários países ao mesmo tempo, com pessoas que não têm o perfil, Uhum. você tá entendendo? E aí as franquias não funcionam. De quem é o problema? É, do franquiciado Mas, mas ou de você quem? tem tipo uma carta magna que tem que ser respeitada? Ou realmente vai mais Claro, ou menos não, no beabá? tudo isso tá dentro do plano de empresa. Ali Ah, vai, qual é a forma de trabalho, seus recursos, etc, etc. É importante a gente falar que, uma vez que a gente identifica o perfil da pessoa, a gente já é mais flexível, mais maleável, porque você tem que ser independente. E a questão de empreender não é fácil. Né? não, Eu velho. tenho até um livro que eu leio que empreender é você andar todos os dias na corda bamba. Então você está andando na corda bamba todos os dias. Então não é fácil. E ainda mais quando você está em um país que, que você desconhece. Uhum. E você havia comentado que a norma da empresa não permite que se abra mais de uma Leandro No Viagem em mesmo cada país. país. Isso. Mesmo um país sendo gigante como o Brasil, não é uma possibilidade de Ou ter os uma. Estados Unidos, não, Ou sim. os Estados Unidos, exato. Nesses casos, sim. Porque. Mas sempre você vai primeiro contar com o aval Uhum. do primeiro franquiciado. Se o primeiro franquiciado Claro, ele não aceitar. claro, mas porque às vezes interfere em interesses dele. Uhum. Um exemplo, a gente está com uma franquia em Montreal, na parte francesa do Canadá. Sim. E a gente sabe que tem Toronto.
Então, se surgir alguém de Toronto para abrir uma franquia da Leandro Viagens lá, eu tenho que comunicar com o meu franqueado de Montreal e explanar e falar, olha, e é isso e tal. Que fala, Leandro, não é o meu mercado, eu não tenho interesse, lá é inglês, aqui é francês, então, tipo assim, tranquilo. No mesmo caso, a gente tem na Suíça, tem em Genebra. Se um quer abrir em Zurique, claro, o mercado é muito grande. Você fala assim, Leandro, o mercado é muito grande, mas você tem que identificar que nós trabalhamos uma porção específica, um público específico, uma porcentagem específica. Você não pega todos, não são todos. E ainda mais hoje em dia, como você pode pegar e comprar uma viagem pelo celular em poucos minutos, não faz muito sentido também ter tantas em tantos lugares, sem... Entendeu? Então você tem que ser muito específico. Eu costumo falar o seguinte: quando você vai pedir alguma coisa para Deus, você tem que ser muito específico. Uhum. Entendeu? Então, quando você trabalha com questão de viagens, como a Leandro Viagens, você tem que ser muito específico no que você quer. Entendeu? Tem esse livro mesmo, que eu vou te dar esse livro de presente. Por Sabe? favor. Viver sem Refe. Entendeu? Muito bom esse livro. Então, ele fala o seguinte, que quando você está aprendendo, quando você seleciona, você mais descarta do que você adquire. Peraí que bugou minha mente. Repete outra vez. Quando você seleciona, quando você está quando você tá selecionando algo, você mais descarta do que você adquire. Sim. Entendeu? Um exemplo, você vai na feira, então você vê ali vários tomates e você quer selecionar, tem 200 tomates. Você vai observar que você vai mais Mas, claro. rejeitar do que adquirir. Uhum. Sim, Então, sim. quando você está empreendendo, esse livro ele fala isso. Que você tem que ser muito específico. Tem tipo de negociações, tem tipo de viagem que você não vai querer fazer. Entendeu? Então, basicamente é isso. A gente falando de plano de empresa, a gente precisa identificar muito a questão do perfil da pessoa. Para que aquela pessoa, ela nesse projeto dele que ele inicia, ele possa ter êxito, ou uma grande proporção de êxito, entendeu? Ou não. Uhum. A intenção não é simplesmente abrir franquias, a intenção realmente é crescer de forma homogênea, espontânea e, como a gente fala, orgânico E firme, né, e também. firme na Sim. rocha. Cara, eu vi nos seus stories também que faz pouco tempo você estava em Marrocos, velho. A gente estivemos no Marrocos Qual fazendo. o nome da cidade que estava lá? É... É que são uns nomes complicados que Não, tem, esqueci. velho. Esqueci. Agora eu esqueci porque eu estava na Arábia Saudita também, então os nomes árabes. Bom, a gente teve fazendo um off-road de moto Pois é, pelo cara, eu vi isso aí, Marrocos. mano. É caro isso aí lá. Não, lá em Marrocos é tudo barato, né? Eu Não, estive lá Marrocos e realmente barato e vai tal. bem barato. Não é uma viagem que te onera custos, é uma viagem muito tranquila, um grupo super legal e tal. Isso sim, você tem que gostar de moto, porque cai bastante. Areia, né, mano? Ô, mano, Principalmente quando dirigir vai moto para na areia. areia, você tá Principalmente louco, quando velho. vai para areia. E recentemente a gente teve lá em Riad, na Arábia Saudita. Lembrando que brasileiro precisa de visto para lá, o Oxi, espanhol também precisa de visto. É oxi, um, oxi, oxi. Como, é um, como que é um, precisa? precisa para a Por Arábia quê? Saudita. Porque eles são muçulmanos, são... Não, Qual não, que é a história? é política interna de Política cada interna do país. país, justamente. É um país que está se abrindo agora grande pro É verdade, mercado né? internacional. Você vê, Eles estão né? sofrendo um boom, né, velho? Assim, que é Emirados Árabes, Arábia Saudita, esse pessoal aí São meio estão chato. investindo muito. Estão investindo muito em relação a toda a estrutura da cidade. Então, E como é que é lá, velho? é uma cidade no meio do O deserto. lugar mais É curioso uma deve ser aquilo cidade no lá, meio do velho. deserto. Uma curiosidade super interessante é que o pessoal, eles durante a noite sai todo mundo pra rua de carro. Então, assim, eles vão pro shopping, ou eles vão para um restaurante, os restaurantes são muito Isso é meio que cheios. cultural lá? Como é que é? Eu acho que sim, porque durante a noite é onde faz menos calor. E qual que é a temperatura lá? Durante o dia a gente chegou a 38 graus. E aqui na Nossa, Espanha tava velho. 25, mais ou menos. 38 graus, velho. É muito quente. Mas agora no verão, chega a 40 e lá vai porrada. Ah, que legal. Não tava no verão, então Não, o 38. verão vai começar agora. Que Entendeu? viagem, mano. Então, E como que é? Ah, bom, a arquitetura é mais ou menos aquelas torres não, CP ou é não? muito moderno. Você imagina Dubai, então assim, eles estão todo na Arábia Saudita, onde eles estão fazendo aquele The Line, o The não? Line, né? The Line. Aquela cidade, Todo né? espelhado. Toda espelhada no meio do deserto.
Tô Você sempre. chegou a passar por ali? Tem como Não, ver a construção fica dele? muito afastado, né? E Uhum. na Arábia Saudita é onde está Meca, né? Que é um destino mais sagrado dos muçulmanos, dos árabes. É. Então, assim, a estrutura dos prédios são de última, é tudo futurista E é mesmo. caro a estância lá? Se não é um país barato. Não é Não barato? é um barato, não é país barato. Que curioso, mano. Eu pensei que Não é era um um país lugar barato. desértico e sem nada e que era baratíssimo. Não, tem a parte de deserto, mas tem a parte de Mas isso construções, é uma muita pergunta coisa. pessoal. Pra ficar lá 3 dias, 4 dias, quanto dá pra gastar? Depende da Pra você, não. pessoa. Não, ó. Eu, O meu eu sou negócio é firtrou. tranquilo. O Eu meu, sou tranquilo. pois é, não. Lá Por não é um país de fazer mochileiro. causa do calor. Não, não é por causa do calor, por causa porque não tem como você fazer mochila. Porque é muito perigoso lá. Não, não é isso, é porque acontece. É a estrutura em si do país. Muito Não é, longe um negócio é do outro. longe, você tem que se deslocar de carro, Ah, entendeu? velho. Então daí Como sim. você, as pessoas se movem mais durante a noite. Durante o dia, o pessoal está no escritório, no ar-condicionado trabalhando, ou em casa. Você tá entendendo? Tipo, não é então Barcelona. Você cai ali no centro ali, coloca a mochila nas Não, não, costas e. não é diferente também, porque a cultura é diferente. Entendeu? Já Dubai não, Dubai já é mais cosmopolita, já tem uma linguagem mais diferente, praias, as praias artificiais, tem cassinos, enfim. Você esteve em Dubai também? Não, não tive ainda em Dubai, só fiz conexão. E na Arábia Saudita, álcool, não. Não tem álcool lá, não. Tem, mas ninguém sabe onde está. Mercado Negro, voltando pra lei seca. É. Cara, que viagem, cara. Você sabe que quando eu fui pra Turquia, eu fiz ali, eu fiz passagem ali na Turquia ali e foi justo na época em que o pessoal vai uma vez por ano pra Ah, fazer sim, na os mesquita. muçulmanos. Sim, sim, sim. Cara, tinha tanta pessoa ali fazendo. Não foi no Ramadã, não? Que você foi? Não, cara. Até mesmo nesses períodos, como Ramadã, Semana Santa, que você vai Semana Santa em Roma, Sevilha, na Espanha, em Jerusalém, são datas complicadas de você viajar, porque são mais caros os bilhetes. E tinha muita gente, mano, tudo com aquelas roupas assim, eu ficava, "Ui, o que que os caras têm debaixo desses panos Não, aí, porque velho?" é uma das maiores mesquitas do mundo, tá ali também. São três, né, cidades sagradas dele: Meca, Medina e lá em Israel, lá em Jerusalém, lá. Sem Palestina. É. Mas, Leandro, cara, é curioso aqui sobre quantas coisas nós falamos, quantas dúvidas Sim, esclarecemos. sim. Eu acho que aqui a dúvida aqui que mais me trouxe curiosidade foi sobre os cachorros, os dogs, os pets, mano. É um mundo isso aí, então, e é curioso que é mais fácil você trazer o pet do que uma criança, velho. Que Em coisa. relação ao Brasil, né? E outros países da América do Sul também. Isso por causa do rapto de crianças, né? De menores por parte dos pais. Né? Só para você ter noção, por parte dos Ou seja, pais. os pais são os principais suspeitos nesse Quando caso. separa o pai, quer levar o filho, a mãe, então tem várias Ah, bom, mas nesse situações. caso é um rapto bom, por dizer de alguma Não, maneira. não existe nenhum rapto bom, É. porque mexe muito com a questão da estrutura da criança, familiar. Então é bem complicado, hein? Isso aí é bem complicado. Já teve casos de brasileiros que saiu daqui com os filhos, os pais espanhóis, o pai é espanhol, foi pro Brasil e chegou lá, entrou lá no Amazônia e não saiu mais. Entrou lá dentro do Goiás, do Cerrado do Goiás, não saiu mais. Aí o pai, no caso espanhol, procura a Polícia Nacional Espanhola, faz a ocorrência, eles contactam com a Polícia Federal do Brasil, a Polícia Federal busca e vai buscar o menor na casa. Caraca, isso por ordem da Sim, Nacional aqui. sim, da Nacional aqui. Sim, Interpol, né? Aham. Então, assim, é bem. Hoje, Caraca, mano, hoje a gente tirou para falar de umas viagens Meio. curiosas. Mas assim, a gente. Mas é bom, cara, É porque a esse vida. tipo de coisa, esse tipo de conversação tira muitas dúvidas que, por exemplo, na conversa anterior que tivemos, não foi tirada, velho. Nem passou pela minha cabeça na conversa anterior perguntar sobre isso. Coisas que, cara, eu vejo com muita frequência aqui em Barcelona, onde nós vivemos, mulheres querendo trazer, Muito, mães querendo muito, trazer os seus filhos. muito. E eu já vi mais de uma vez o parente de alguém que faleceu que teve uma burocracia para ter que levar
o Isso, falecido até o e país e coisas desse tipo, isso cara. para você ver, Michel, o grau de comprometimento, o grau de empenho, de envolvimento da Leandro Viarres. Eu falo da Leandro Viarres porque Leandro Viarres não é o Leandro em si. É toda uma estrutura, as E pessoas cada um das suas filiais, cada um dos seus filiais, tratam o cliente da mesma nos maneira. seus respectivos lugares de origem. Então, no Canadá tem uma lei, tem uma legislação, ele vai respeitar aquela lei, ele vai trabalhar. É diferente? É. O trato é diferente? É. Mas ele vai ter que respeitar aquelas leis, ele vai ter que trabalhar em cima daquilo ali. Não é qualquer agência de viagem, sem desmerecer os meus companheiros de profissão, que faz o que a gente Não, faz. não é não, Eu porque tenho. isso realmente eu falei pra você no começo. É a questão da especialização. Eu tenho amigos de outras agências de viagens que entram em contato comigo. Leandro, eu tô com um problema assim, assim, assado, preciso que você me ajude. O que que faz? Assim, faz isso, isso. Igualmente também, como eu falei para você, às vezes eu entro em contato com colegas mesmo e falo, preciso fazer uma viagem assim, assado. E por que que você não faz? Ah, eu quero ser servido, eu já servi demais. Hoje eu não quero cozinhar, eu quero ir para um restaurante. Aí Então é sim. muito importante você valorizar isso. Uma coisa que eu quero frisar também para nós, brasileiros principalmente, que a gente tem essa proximidade, nós vivemos tempos difíceis. É notório, a gente está falando de viagem, mas a gente vive tempos difíceis. Então o que acontece? Eu quero animar aqui, Michel, a que você, né, que gosta de fazer uma viagem, assim, que talvez todo mundo quer economizar, né? Claro. Todo mundo quer economizar, mas é importante você valorizar o trabalho. Se você conhece alguém que tem seja uma agência de viagens ou seja um supermercado perto da sua casa, gente, semeia na vida dessas pessoas. Existem muitos profissionais que estão começando ou que já levam um tempo, que estão passando por situações difíceis e se você não for recíproco, se você não for consciente, se você não tiver a humildade necessária de falar assim, pô, vou investir nessa pessoa aqui, vou ajudar ela, porque amanhã pode ser o pão que você pode precisar, tá na mão dessa pessoa, né? Tá na mão dessa pessoa. Então é importante a gente ter essa consciência, Michel. A gente poder estar abençoando o outro também. Eu falo para você, os meus clientes são clientes abençoadíssimos. São pessoas maravilhosas. Entendeu? Até os que eu já tive problemas são pessoas maravilhosas, que a gente já ajudou, já abençoou, entendeu? Já teve situações mesmo, teve uma situação mesmo de uma pessoa que estavam fazendo vaquinha para ele ir embora, entendeu? E eu senti realmente falar assim, bom, quanto que tem da vaquinha aí? Ah, tem tanto, falta tanto da passagem, tá? A gente vai abençoar isso aí. Eu não estou falando isso para nada. Eu tô falando isso para me engrandecer, eu tô falando isso para motivar as pessoas, entendeu? A fazer isso. Motivar as pessoas, gente. Ah, eu vou comprar por internet porque é mais barato. Mas a gente não está falando de preço, nós estamos falando de valores, entendeu? Porque talvez hoje, a semente que você está plantando hoje, amanhã ela pode servir, entendeu? Se tem um canal como Só Vai Podcast, gente, compartilha o conteúdo do Michael. Ó, merchan. Compartilha, entendeu? Faz um comentário, dá que seja um likezinho, ajuda, motiva. Oi, olha que não custa apertar um botãozinho ali, hein? Ô, seus Fala, preguiçosos. entendeu? Gente, nós não vamos levar nada daqui. A gente não vai levar nada dessa terra, Cara, é muito bonito essa maneira que você pensa, cara. entendeu? É Nós não algo. vamos levar nada dessa terra. Então, assim, é importante a gente ter isso aí. A gente tem um supermercado lá na rua de casa, lá abriu um Carrefour, mas tem um Paquistão ali. E às vezes eu vou descer e minha esposa fala, compra lá no nosso amiguinho do Paquistão. Aí eu vejo o que que, sim, isso aqui a gente compra lá. E compra, entendeu? Porque é muito importante a gente fazer isso. Tem até um versículo para a gente finalizar, que eu gostaria de, porque você tem um tempo muito curto. Então, mano, partindo pro Diga. final, Diga. Pera, deixa eu buscar aqui, pode falar. mas daí já entra nesse quadrado que eu ia falar. Já virou praxe aqui nesse canal, todo no final do podcast, todo no final da conversação, nós damos aquele 2, 3, 4, 5 minutinhos para o convidado dar aquela palavra de ânimo, de apoio, aquele up no telespectador. Então, mano, já que você vai entrar nesse tema aí, ó, pega essa palavra, olha para aquela câmera, fala com seus Qual? futuros A 1, a 2, a clientes. 3. Aqui tem 10 câmeras aqui. A primeira ali, ó. Fala aí, mano, dá um up aí dá um up aí pros seus futuros clientes. Receba. Não, E amigos. E daí, cara, aquela mensagem, você como uma pessoa tão exitosa, cara, uma pessoa que conseguiu traçar um trajeto
tão exitoso, tão bonito, e se vê, cara, no seu coração, nas suas atitudes, nas suas falas, não só falas, senão nas suas atitudes, cara. É Se vê aí, importante. cara, o reflexo do amor de Deus para com os demais. E isso vai tão longe, transborda tanto que passa aos seus clientes. Coisa que é impossível você achar qualquer agência de viagem que faça o que você faz, que trate o cliente de maneira tão especial. Então, cara, dá essa palavra, dá esse up aí para os seus futuros clientes. Você quer comprar uma passagem? Compra a passagem com o Leandro Viagem, mano. Ô, Não, então, mano, fica aí ao seu dispor o tempo que você achar necessário. não só a coisa flui naturalmente. A gente tem que entender que as coisas fluem naturalmente, que nada provém de nós, tudo provém do Senhor. Então, o que chega em minhas mãos é porque é permissão de Deus. Mas é importante que a gente queira ser usado. Na verdade, é importante que a gente queira ser usado. Então, você tem que identificar que nós somos interdependentes, um depende um do outro. Não é verdade? Então, a gente tem que acabar com essa política de eu não vou com a cara daquela pessoa, eu não vou daquilo. Não. A palavra de Deus diz que Deus dá semente àquele que semeia. Então, se você verdadeiramente semear, não estou falando de Leandro Viarques, eu estou falando de qualquer empresa. Assim, existem muitas pessoas que realmente merecem ser atendidas, ser recebidas. E tem pessoas que trabalham dessa forma. Então, Deus dá semente àquele que semeia. Se você quer ser um semeador, se você quer ter semente, se você quer provisão de Deus na sua vida, meu irmão, abençoa o outro também, abençoa o próximo. Que a graça de Deus possa chegar na sua vida abundante e ser superabundante no outro. Tem um versículo que eu li recentemente e ele diz o seguinte, que Deus, o sol brilha para os justos e para os injustos. Então assim, ele dá de sobremaneira para uns, para que aqueles não tenham demais e possa compartilhar com aquele também que faltou, para aquele que não falte. Então assim, Deus ele é justiça. É muito importante a gente ter esse foco nos dias de hoje, de que é importante de ter um braço sempre amigo para estender o irmão. E nós que vivemos fora do país, gente, a nossa família, o nosso próximo, não é o nosso familiar não, às vezes é a pessoa que está do seu lado. E é importante você valorizar isso, tá bom? Então assim, se você ouviu essa mensagem e gostou, compartilha. Não deixa de seguir o canal aqui do Só Vai Podcast, muito conteúdo legal. Abençoa a vida do Michael também. Fala dele. E se você conhece alguém de relevância, fala, nossa, a minha mãe poderia ir nesse podcast, muito interessante. Certeza. Entre em contato, manda um direct para ele, com certeza conta a história de vida e vem aqui no podcast aqui, que com certeza vai ser de grande relevância também para outras pessoas, tá bom? Show de bola. Leandro, você me fez lembrar de um versículo, velho. Provérbios 17:17. Há amigos mais chegados do que irmãos. Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por essa... Cara, você é melhor do que um Red Bull, mano. Você traz uma energia, porra, acelerada, né, velho? Cheguei até cansado hoje aqui pra fazer um negócio e tem outro ainda pra fazer depois. O cara me deixou lá em cima, deu um up que, nossa, viajei agora, mano. Obrigado, Leandro. Obrigado a você que tá curtindo, que tá vendo esse podcast. Eu vou lembrar pra vocês fazer o tríplice. Curta, comenta e compartilhe na medida do possível. Um grande abraço pra vocês, ficamos até a próxima. Leandro, valeu pela sua participação. E seguramente nos vemos mais vezes para mais aberturas de Leandro Viagem. Tá bom então. Galera, um abração para todo mundo e ficamos até a próxima. Tchau.